Pessoal, vamos começar aqui com alguns avisos. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Todo mundo que está aqui conseguiu fazer o exercício de casa, o pessoal que está presencial? Quem não conseguiu, levanta a mão. Tá. Essa semana, excepcionalmente essa semana, não vai virar regra. O pessoal que está em casa também vale a mesma coisa. Eu vou deixar entregar o exercício dessa semana até a semana que vem. Vai ficar registrado lá no Classroom como entrega atrasada, mas ele vai ser corrigido mesmo com a entrega atrasada. Quem não entregou tem até a aula da semana que vem para entregar o dessa semana. E o da semana que vem também. Tá? Da aula 2. E o da 3 também. O da 3 ficou prazo normal. E é o seguinte, o prazo de entrega dos exercícios, como eu já avisei lá, vai estar agora no Classroom. Eu vou pôr toda semana até a hora do início da nossa aula. Para quê? Para quem não tiver computador em casa, que mora aqui em Maceió, possa vir mais cedo aqui para o laboratório e fazer o exercício. Sexta-feira é o dia que é garantido que essa porta vai estar aberta, porque tem aula aqui de manhã e o pessoal fica no laboratório depois da aula. Então, da hora do almoço para frente, o laboratório aqui está aberto, vocês podem vir para fazer o exercício da semana, tá? A sexta-feira é o dia que eu te garanto que a porta vai estar aberta. Se chegar aqui e a porta não estiver aberta, tem que bater lá na sala do professor Wagner, que ele abre para vocês. A sala do professor Wagner é a penúltima sala ali, tem escrito lá Wagner na porta, tá? Nos outros dias, pode vir? Pode. Só que não é garantido que a porta vai estar aberta. Aí, se não estiver aberta, tem que fazer isso, tem que ir atrás do professor Wagner. Se ele não estiver na sala dele, ele está no grupo lá do WhatsApp de vocês e tem que mandar mensagem lá falando, tô precisando do laboratório e a porta não está aberta. Ok? Alguma dúvida? Por conta disso, eu não vou corrigir o exercício dessa semana hoje. Eu vou deixar para corrigir semana que vem, porque teve por conta do pessoal que não entregou ainda, tá? Semana que vem a gente corrige, então. O pessoal que está no online está me ouvindo bem? Beleza. Então vamos começar. Nossa aula de hoje, a gente vai falar de estruturas de... Como é que foi que eu coloquei no... Estruturas condicionais, isso. A gente vai falar de estruturas condicionais. Tá. Inclusive, se eu seguir meu slide, está aqui. Bom, pessoal, atenção. Atenção que isso aqui é das partes mais importantes do nosso curso. É a base de tudo que vocês vão aprender, todos os conceitos mais avançados que vocês vão aprender de programação vão ser construídos em cima de estruturas condicionais. O que a gente viu até agora, vocês vão ter... A gente vai acabar entrando... quando for explicar assuntos novos, a gente vai acabar entrando de novo no que já foi explicado. Então, vocês vão ter muitas opções, muitas oportunidades de rever. Essa daqui é um conteúdo extremamente importante que a gente vai ver hoje. Porque ele não é muito extenso, mas ele é a base de quase tudo. Então, o que é uma estrutura condicional? Por que eu não aumentei esse texto? Mas tudo bem. A estrutura condicional é uma estrutura que ela permite a tomada de decisão para controle de... Oi. Eu não mudei o slide. Desculpa. Desculpa, eu esqueci de mudar para vocês. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Apareceu aí o slide para vocês? Sim. Beleza. Eu coloquei a aula para gravar e esqueci de mudar a cena.
O que são estruturas condicionais? Vamos interpretar essa frase aí, que ela permite tomada de decisões para controle de fluxo do código. Você vai ter blocos de código, essa definição é importante. Vai ser, o que é bloco de código? São várias linhas de código seguidas. E de alguma maneira você separa esse código. O Python usa o que a gente chama de indentação, que é você pôr espaços aqui no início das linhas para separar os blocos. Mas já já a gente vai ver isso com mais calma. Mas você tem blocos de códigos, que são uma sequência de comandos para a sua linguagem de programação. E a estrutura condicional é uma estrutura que te permite executar ou não algum bloco, dependendo de uma condição. Então você quer, por exemplo, vamos pegar o exemplo do exercício da aula anterior. Eu pedi para vocês fazerem uma calculadora de soma, não foi? E se eu quisesse fazer uma calculadora de mais operações, além da soma, o que eu poderia fazer? Eu poderia perguntar para o usuário qual é a operação que ele quer que seja feita e criar uma estrutura condicional. Essa estrutura condicional você faria 3 perguntas para o usuário. Isso, inclusive, vai ser o exercício de hoje. Hoje vocês vão fazer a calculadora de 4 operadores na tarefa de casa. Você faz 3 perguntas para o usuário. Você pergunta o primeiro operando, o segundo operando, primeiro número, segundo número, e você pergunta o operador. Pergunta qual operação que você quer que o usuário faça. E aí você pode definir seu padrão. Você pode pedir para o usuário digitar o mais, menos, estrela ou barra. Pode pedir para ele digitar A, S, M ou D da primeira letra da operação. E aí a internet caiu. E o pessoal... A internet de vocês caiu também? Alguém? Não? Uai, por que caiu só no notebook que tá ligado no cabo? E olha que eu preparei esse aqui hoje para eu não precisar de internet nele. Aí esse aqui que tá na chamada precisa. Só um instante, gente, que não pode deixar o pessoal que tá online para trás, não. Na aula de hoje vai ensinar a fazer tipo, perguntas com alternativas e fazer uma pergunta e vai ter você vai fazer a pergunta, vai guardar a resposta dessa pergunta numa variável, numa variável tipo string, e aí você vai ter opções de comparar essa string com outras strings que você descreve lá na mão e com isso entrar numa parte do código ou não. Não. Qual que é a chave lá? É matemática, né? Vou tentar conectar na Wi-Fi e ver se funciona. E até que a visão não tá tão consigo ver. Não, eu lembrei. A memória tá melhor que a visão. Eu realmente enxergo um borrão vermelho no lugar da senha ali. E olha que minha visão ela é pior para contraste de luz. Eu tenho astigmatismo. Ali nem tá com tanto contraste assim. Era para eu conseguir ler. Aqui tá... Tá todo mundo com internet? Não. Tá não, né? Ah. Vamos esperar uns 5, 10 minutos. Se não resolver, a gente continua e depois eu vejo o que eu faço com o pessoal online.
Ah, não, voltou. Acho que voltou. Voltou. Pessoal, voltamos. A internet caiu aqui momentaneamente, mas eu acho que eu vi quase na mesma hora que ela caiu. Deixa eu colocar o slide para vocês. Certinho? Tá, voltou aí? Vocês estão vendo o slide? Estão me ouvindo? Beleza. Então vamos dar continuação aqui. Como eu estava dizendo, as estruturas condicionais é uma maneira de você controlar a ordem que seu código, que partes do seu código você vai executar ou não, dependendo de condições. O que são essas condições? A gente já vai aprender a construir elas. Mas, por exemplo, você pode comparar um número com outro. Você pode pedir, por exemplo, para o usuário digitar um número e você comparar se aquele número é maior ou igual que outro número que você tenha definido antes. Por exemplo, você quer saber se o usuário é maior de idade. Você pergunta a idade dele e você vai comparar se aquele número é maior ou igual a 18. Se for, a sua condição vai dar verdadeiro. Então, nesse exemplo aqui, ó, que eu dou, aqui, ó, eu falo se condição. Então, aqui, essa condição seria essa expressão que eu estava falando. Então, aqui nesse caso, seria esse exemplo que eu estou dando. Ó. Deixa eu pôr aqui. Vamos escrever ele aqui do lado. Se não... Cadê? Por que não está na caneta? Ele está na borracha. Se idade maior ou igual a 18. Tá dando para ler mais ou menos, né? Eu devia ter colocado um pouquinho mais baixo. Aí ali é a minha condição. E aí eu faço qualquer código aqui embaixo. Aí aqui embaixo eu tenho... Não é... Eu teria o... Se não, e eu faço qualquer coisa aqui embaixo. Esse qualquer coisa aqui, essas duas linhas rabiscadas, ou faça isso, faça aquilo, é o que eu chamei de blocos. São vários, pode ser uma linha, pode ser 10 linhas, eu posso simplesmente colocar aqui nesse lugar aqui, dar um print, você é maior de idade, aqui embaixo dá um print, você não é maior de idade, alguma coisa assim. Então, assim, é para isso que servem as estruturas condicionais e é onde a gente vai começar a fazer coisas mais interessantes. Que até agora, tudo que a gente tinha visto era uma calculadora glorificada. A gente conseguia fazer a operação matemática e imprimir ela na tela. A gente não tinha nenhuma lógica aí no nosso código, era simplesmente uma sequência de instruções. Algumas coisas você consegue fazer só com sequência de instruções, outras não. E aí onde vem as estruturas condicionais. Elas vão entrar ali no nosso canivete suíço de recursos que a gente tem para programar, para criar programas mais complexos. Primeira coisa que a gente vai ver hoje são os operadores relacionais. Quais foram os operadores que a gente aprendeu semana passada? A gente aprendeu os operadores aritméticos, são os que fazem operações matemáticas, soma, subtração, divisão inteira, multiplicação, resto, potência. A gente viu o operador de atribuição,
que é o igual, que é o que guarda algum valor numa variável. E a gente viu o composto, atribuição e aritmético, que são aqueles que fazem a operação com o valor da variável e guarda nela mesma. Agora a gente vai aprender dois tipos novos de operadores, que são os operadores relacionais e os operadores lógicos. Esses vocês também com certeza já viram em outros contextos. Eles só mudam a maneira que a gente escreve eles aqui. A gente tem o igual a, que é escrito como, eu até coloquei ele aqui de vermelhinho, porque ele é o mais importante e ele tem uma coisa diferente aqui, que é, eles são dois iguais. Por que ele é dois iguais? Alguém me chuta dizer por que ele é dois iguais? Porque um igual é o operador de atribuição. Um igual, você está pegando o valor que está à direita do operador e guardando na variável que está à esquerda do operador. Então, eu tenho aqui, x igual a 5. Isso aqui está pegando o 5, que é o que está à direita do operador, e guardando na variável que está à esquerda. Quando eu coloco x igual a 5, eu estou comparando, é um operador relacional, ele está vendo a relação entre a direita e a esquerda. Eu estou comparando o que tem dentro da variável x com o que está ali da direita, que é o número 5. Então, isso aqui se o x for igual a 5, ele vai me retornar verdadeiro, vai me retornar um true. Se o x for diferente de 5, ele vai me retornar um false. Então, ele compara, todos esses operadores comparam o que está na direita com o que está na esquerda. O igual, a ordem não importa, eu posso fazer isso aqui. É extremamente incomum se fazer isso aqui, mas você pode. Se você fizer 5 igual a x, a lógica é a mesma. Só que assim, é muito raro. Normalmente você põe a variável que você está comparando primeiro, para deixar bem claro sua expressão. Eu estou vendo se x é igual a 5. A gente tem o igual a, que são dois iguais. O diferente de, que é uma exclamação e um igual. A gente não tem no nosso teclado o igual cortado, que usualmente você usa para diferente na matemática. Então a gente usa esse atalho, que é usar a exclamação e o igual para diferente. O menor que é simplesmente o símbolo de menor que. O menor ou igual a, que foi o exemplo que eu dei lá. Lembra que eu coloquei maior? Na verdade não foi o menor, foi o maior, né? Desculpa. Mas eu usei o maior ou igual a 18 lá naquele exemplo que eu dei. Maior que e o maior ou igual a. Então esses são os operadores que você usa para comparar. Todos eles você pode comparar números, tipos numéricos, e esses tipos numéricos eles podem ser diferentes. Você pode tranquilamente, isso aqui, ó, peraí, deixa eu apagar esse último. Se eu colocar escrever assim 5.0. Que tipo é esse número para o Python? É um float. Tá? Se eu fizer 5.0 igual a 5, esse 5 aqui do canto, que tipo que ele é? É um int. Isso aqui vai dar verdadeiro, porque o Python ele não está interessado no tipo do número. Se o valor numérico for o mesmo, ele vai dar verdadeiro. Ele não importa o tipo aqui para essa comparação. Então, todos esses servem para comparar
tipos numéricos. E os dois primeiros podem comparar strings. Vou notar um pouco aqui em cima. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, no exemplo lá da calculadora, eu posso pôr, sei lá, eu guardei numa variável OPR para o meu operador. Eu posso pôr operador igual, aí eu tenho que abrir aspas para dizer que eu estou fazendo um string, o símbolo de mais, fecha aspas. Isso aqui, por exemplo, seria como eu faria a condição para a calculadora. E aí eu faria uma condição dessa para cada operador. Eu faria uma condição, operador igual a mais, e aí colocaria o código de como que eu faço a operação no mais. Aí mais embaixo eu colocaria operador igual a menos e o código de como que operação matemática eu faço com menos. Operador igual a estrela, o código de como eu faço a multiplicação. Operador igual a divisão, o código de como eu faço a divisão. Isso são expressões lógicas. E a gente tem uma colinha para grudar essas expressões lógicas, que são os operadores lógicos. Quais são os nossos operadores lógicos? Esse aqui vocês já viram, né? Eu lembro que foi na primeira aula do Vinícius, vocês viram esses operadores? A gente tem o e, o ou e a negação. No Python só tem esses três. Na matemática a gente tem mais, né? A gente tem o ou exclusivo, tem outros operadores. Aqui a gente só tem esses três, até porque todos os outros... não sei se vocês viram lá com o Vinícius, vocês conseguem construir os outros operadores com combinação desses três aí. Esses três são a base. Toda expressão lógica você consegue escrever com esses três operadores. Você consegue representar os outros operadores com combinações desses três. Vocês fizeram tabela verdade lá? Vamos fazer de novo aqui. Eu tenho essa expressão aí embaixo, ó. Então eu tenho essa expressão aqui, inclusive está na apostila de vocês. Eu tenho dois operadores relacionais aqui e um lógico. Primeira coisa, o Python ele sempre executa primeiro os operadores relacionais. Então, ele sempre vai executar primeiro os operadores relacionais. Então ele vai fazer essa operação, e depois ele executa os operadores lógicos. Vocês podem pôr parênteses aqui. Os operadores lógicos, vocês podem definir a ordem que eles são executados com parênteses. Senão ele vai executar da esquerda para a direita. Mas você pode pôr parênteses. Se você quiser uma expressão mais complexa, você pode pôr parênteses. Então vamos lá. Nossa cidade, para fazer uma tabela verdade, eu preciso pôr todos os valores, todas as condições possíveis, né? E ver o resultado em todas elas. E fazer a combinatória de todas as condições possíveis das entradas. Nossa idade, quais são as duas condições da idade importantes aqui para a gente? Se ela for menor que 18 e se ela for maior ou igual a 18. Que é essa expressão aqui ser verdadeiro ou essa expressão aqui ser falsa. Então eu vou pôr aqui, ó. Se eu tiver a idade menor que 18, eu vou repetir ela aqui duas vezes porque eu vou ter que combinar com o possuir CNH ser verdadeiro ou falso. E aqui eu ponho maior ou igual a 18 e também vou repetir duas vezes. Isso é uma tabela verdade um pouquinho mais prática que se vocês viram lá. O matemático gosta de fazer a coisa mais pura. Ele teria colocado a expressão lá em cima e colocado só o verdadeiro ou falso. Mas aqui a gente vai fazer de uma maneira um pouquinho mais prática. O possui CNH, ele é um booleano. Eu estou comparando ali com outro booleano. Então ele é um booleano. Eu vou pôr aqui só verdadeiro e falso. Então, B... F, V, F.
Se a minha idade for menor do que 18 anos e a pessoa possui CNH, então vamos substituir aqui, ó. Essa daqui é falso, né? Idade maior ou igual que 18 é falso, porque a minha idade é menor que 18, aqui nessa primeira linha. E aqui o possui CNH é verdadeiro, então essa expressão aqui, possui CNH igual a verdadeiro, é verdadeiro. Falso e verdadeiro dá? Falso. O E precisa dos dois serem verdadeiros. Então, falso. No segundo aqui, esse aqui continua sendo falso, esse aqui passa para falso também. Falso e falso. Falso. Aí aqui agora, esse aqui passou a ser verdadeiro, porque minha idade agora é maior ou igual a 18. E o possui CNH verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Aqui mudou para verdadeiro agora. E na última linha, aqui muda de volta para falso. E eu tenho verdadeiro e falso, que vai me dar falso de novo. Então, isso está tranquilo, né? Vocês sabem juntar essas operações lógicas. A gente vai fazer um pouquinho mais complexo agora também. Com o uso de parênteses e tudo mais. Nessa expressão aqui, tem uma coisa que eu podia apagar dela e não alteraria nada a minha expressão. Alguém se arrisca a chutar o que é? Hã? O igual a true. Possui CNH já é um booleano. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um booleano, comparando com outro booleano, para me retornar um booleano. Se eu estou fazendo possui CNH igual a true, é a mesma coisa que possui CNH. Porque se ele for true, ele vai ser igual a true. Se ele for false, ele não vai ser igual a true e o resultado da operação vai dar false. Então, isso aqui é redundante, não precisa. Tá? Mas, dependendo do código, às vezes você escreve redundância no seu código para deixar claro. Isso aqui eu acho que não seria o caso, mas às vezes tem situações que é interessante você escrever uma redundância para deixar seu código claro. Nesse caso aqui, acho que não precisava, mas os exemplos, inclusive o outro exemplo está do mesmo jeito. Se não tivesse booleano, teria que colocar o igual, né? Se não fosse... eu saí do slide e ele apaga o que eu rabisquei. Se ele fosse, por exemplo, uma string, por exemplo, eu perguntei para o usuário, você possui CNH? Eu usei lá o input. Coloquei lá input. Vamos olhar esse caso aqui. Eu vim aqui, input, possui CNH, recebe, input. Você possui CNH? Aí eu ponho a instrução aqui para o usuário, que é como é que ele vai responder. Se eu só disser assim, você possui CNH, ele pode responder sim, ele pode responder S, ele pode responder sim com S maiúsculo, ele pode responder sim com S minúsculo, ele pode responder eu tenho. Então, assim, eu preciso dar alguma instrução. Então, vamos pôr S/N, para dar instrução para ele. Aí eu executo isso. Passou base. Tá, ele pediu aqui, ó. Você possui CNH? Sim ou não? Vamos pular S. Se eu pôr aqui, if possui CNH, print, sim. Ixi, ele imprimiu. E agora? Vamos testar ou não? Você possui CNH? Vamos lá, vou rodar aqui. Não, eu não tenho. Aí eu executo aqui. Ele imprimiu sim de novo.
que acontece? Quando você joga um tipo que não é booleano na condicional, ele vai aceitar aquele tipo como verdadeiro toda vez que ele tiver alguma coisa dentro. Então, se tem um caractere dentro da string, ele vai considerar aquilo como verdadeiro. Por isso que quando é outro tipo, você tem que comparar com alguma coisa. Não faz sentido, como isso aí é uma string, não faz sentido. Ó, a gente pode até confirmar aqui, mas lembra que a saída... Deixa eu dar um print no type do possui CNH. Não, eu não possuo. Ó, é um string. Lembra que sempre a saída do input é string. Se eu der um if numa string, se essa string tiver qualquer coisa lá dentro, ele vai considerar como verdadeiro. Se ela tiver vazia, ele vai considerar como falso. Isso pode ser útil para algumas coisas, mas lembra que eu falei que às vezes você escreve uma coisa redundante só para aumentar a clareza do seu código? Se eu quisesse garantir que a string estava vazia, eu colocaria aqui explicitamente igual a uma string vazia, que é só o aspas abrindo e fechando. É um caso onde a redundância, você escreve a redundância no código só para aumentar a clareza. Mas não é o que a gente quer, né? A gente não quer saber se está vazio ou não. A gente quer saber se o usuário respondeu sim ou não. Aí aqui eu ponho igual a S. Aí se for igual a S, ó, vamos primeiro testar com S. Com S, ele respondeu sim. Eu vou pôr aqui o caso para quando não é. Lembra que era o se não? Eu estou usando aqui o se não, só que na língua do Python, que é o if else. Aqui, ó, aqui deu sim, né? Que eu respondi S lá em cima. Agora vamos testar com N. N. Aí foi não, agora funcionou. Então, você pode, quando é booleano, você pode jogar aqui direto antes. Quando não é, você não pode. Como que eu poderia fazer isso com o booleano? Eu poderia pôr aqui antes, ó. Possui CNH é igual a possui CNH igual a S. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa expressão lógica, usando esse operador relacional e guardando no possui CNH. Agora, quando eu pedir o tipo do possui CNH aqui embaixo, que tipo que vai dar? Booleano. Operações lógicas retornam booleanos. Então, eu estou pegando a operação lógica e guardando na variável antes de usar ela. Assim, está esperando eu digitar. Agora, ó, já é um booleano. E aí, como já é um booleano, eu só puxei a operação lógica daqui para cá e guardei ela na variável antes. Vocês entenderam isso? Professor, o senhor printa o possui CNH para ver se vai dar falso verdadeiro? Vai, posso sim. Print. Possui CNH. Vamos pôr um não aqui para ele dar falso. Falso. Então ele é um tipo bool e o valor dele é falso, porque eu comparei aqui em cima com sim e já guardei de volta nele mesmo. Eu poderia guardar em outra variável? Nesse caso aqui, eu até recomendaria guardar em outra variável, para não confundir. Você fala, ó, essa variável aqui é a entrada do usuário, essa variável aqui é o resultado da operação. Você pode causar um pouquinho de confusão. Então aqui eu colocaria tipo possui CNH input. E aí eu comparo esse possui CNH input com o S e guardo em possui CNH. Aí seu código fica mais arrumadinho. Ó. Se eu pôr S aqui, ele vai dar true. Num caso de verdade, isso aqui inclusive vocês teriam que fazer um tratamento maior. Isso vocês vão ver mais pra frente. Que, por exemplo, eu poderia digitar
Eu não li a instrução direito e escrevi aqui, eu não tenho. Não, eu tenho. Vou escrever, eu tenho. Ele deu falso, porque eu só estou comparando com o S. Então, assim, esse aqui, a gente vai voltar nesse exemplo aqui daqui a pouco. Tá? Quando a gente for ver o ELIF, a gente volta nele. Vamos fazer uma tabela verdade de uma expressão um pouquinho mais complexa? Quase não coube na tela isso aí. Então, eu tenho aqui, ó, a minha expressão, ela complicou um pouquinho. Ó. Eu tenho uma idade maior ou igual que 18 e possui CNH. Esse, acho que era igual ao da anterior, né? Só que eu coloquei o resultado desse E ou o resultado desse E aqui, que é a idade maior ou igual que 21 e possui carro. Esse, como a gente já viu, isso aqui ó, é redundante, eu não preciso disso. Tá? Já tá aí, eu já adiantei em casa, já estão todas as combinações possíveis dos meus parâmetros para eu fazer a tabela verdade. Então, eu tenho a idade, ela pode ser menor que 18. Quando ela for menor que 18, esse aqui vai ser falso e esse aqui vai ser falso. Ela pode ser entre 18 e 21, que esse aqui vai ser verdadeiro e esse aqui falso. E ele pode ser maior ou igual que 21, que os dois vão ser verdadeiros. Tá? E o possui CNH e o possui carro podem ser verdadeiro ou falso. Todos esses casos aqui, que a idade é menor ou igual a 18, qual que é o resultado? Eu consigo ver todos de cara. Porque esse aqui vai ser falso, idade maior ou igual que 18 vai ser falso, e idade maior ou igual que 21 vai ser falso. Qualquer coisa falso e qualquer coisa, qual que é o resultado? Falso, sempre. Mesma coisa aqui, falso e qualquer coisa, falso. Falso ou falso, falso. Então, todos esses vai me dar falso. Beleza? Vamos para esses aqui. Esses aqui eu já preciso olhar com mais calma. Porque esse cara aqui está verdadeiro. Então, quando esse for verdadeiro, idade maior ou igual que 18, é sempre verdadeiro. Quando possui CNH for verdadeiro também, o resultado desse parêntese aqui, qual que vai ser? Esse é verdadeiro, eu estou nesses 4 casos aqui, ó. Idade é maior ou igual que 18, que eu estou de idade entre 18 e 21. O possui CNH é verdadeiro também? Esse aqui vai dar verdadeiro, né, todo. Verdadeiro ou qualquer outra coisa, vai dar sempre verdadeiro. Então, esses dois aqui são verdadeiros. E esses dois aqui, quando o possui CNH for falso, essa expressão aqui vai dar falso. Falso ou falso, porque essa expressão aqui é sempre falsa, porque eu ainda não cheguei no 21. Então, esses dois aqui vão dar falso. Estão acompanhando ou estou indo rápido demais? Tranquilo? Agora, esses aqui são mais complexos. Vamos analisar um a um. A idade, para a gente aqui, a gente pode considerar sempre como verdadeiro, porque eu estou maior que 21, os dois aqui vão dar sempre verdadeiros. Então, eu tenho que analisar a combinação com possui CNH e possui carro. Quando que isso aqui vai ser verdadeiro? Alguém me sabe me dizer numa frase, esses 4 casos aqui, quando que o resultado vai dar verdadeiro? Quando ele tiver pelo menos a CNH ou pelo menos o carro. Quando a possui CNH ou possui carro forem verdadeiros. Quando um dos dois for verdadeiro, isso vai dar verdadeiro. Porque eu estou fazendo um AND, cada um deles, antes de fazer o ou entre eles, eu estou fazendo um AND com algo que é sempre verdadeiro. Você fazer um AND com algo que é sempre verdadeiro, você não está alterando nada. Então, o resultado é o valor que estava aqui no possui CNH. Então, é a mesma coisa nesses 4 casos aqui finais, a mesma coisa que eu estou fazendo possui CNH ou possui carro.
Então aqui, esse cara aqui é falso, esse cara aqui é verdadeiro, esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Então, tabela verdade é só ir com calma, e eu recomendo, quando você for fazer uma expressão mais complexa, as primeiras vezes que vocês precisarem fazer uma expressão mais complexa no código de vocês, peguem uma folhinha de papel e façam a tabela de verdade daquela expressão, para evitar, porque às vezes tem um erro na sua expressão que você não percebe só olhando para a expressão. E para você descobrir isso no código é muito difícil. Então, até vocês se acostumarem e estarem craque em escrever essas expressões, criem esse hábito de toda vez que você tem mais de uma combinação de um operador lógico, faz uma tabela verdade daquela sua expressão para você conferir se realmente a lógica daquela expressão é a lógica que você quer dela. Tranquilo até aqui? Então é assim que você cria aquelas condições. Aquelas condições você escreve expressões lógicas. Pode ser desde simplesmente if um booleano até esse monstrinho aqui, ou até coisas muito mais complexas. Eu tenho o último código que eu trabalhei mesmo profissionalmente, a gente tinha uns ifs que davam umas 5 linhas de condição. Então, dando continuidade. No Python, a estrutura condicional que a gente tem no Python, como eu já mostrei ali para vocês, é o if-else. Então, essa é a notação do if-else. E vamos lá, aqui eu quero foco de vocês. Notação é fundamental para o computador. O amigo de vocês que está fazendo curso de matemática junto com vocês, se você usar uma notação um pouquinho diferente, ele tem contexto para tentar entender, e ele tem o raciocínio lógico dele para tentar entender a diferença da notação. Muito provavelmente ele vai entender o que você escreveu. O computador não. Então, o computador, tudo que você tem que escrever é exatamente como ele acha, como ele espera que você escreva. Então, como é que é escrito if? If, espaço, a expressão lógica que você quer, a condição que você quer, 2 pontos. Essa condição pode estar entre parênteses, essa condição pode ter várias expressões ali dentro, você pode ter várias combinações de expressão, operador relacional e operador lógico ali dentro. Você pode usar vários deles. No final tem que ter os 2 pontos. Tem que ter um espaço entre o if e o início da sua expressão lógica, da sua condição, e tem que ter os 2 espaços no final. Aqui tem esse espacinho vazio. Esse espacinho vazio chama indentação. Já vou falar dela. E aí vem o bloco do seu código aqui dentro. Como que o Python sabe que você está dentro desse bloco e que você terminou ele? A indentação. Tem que ter esse espacinho vazio aqui, e todas as linhas aqui dentro tem que ter o mesmo espaço vazio, para ele saber que você está dentro daquele código, você não começou um outro bloco, um subbloco dele, ou que você saiu para o bloco anterior, você subiu de nível. O else é o senão. Else é caso contrário, a tradução de else. Então, se condição, faz alguma coisa, se não, faz outra coisa. O else é só o else sozinho aqui, else, 2 pontos. Não tem espaço, não tem nada, pulou para a linha de baixo, você começa a indentação nova. Vamos executar esse código aqui, ó. Vamos executar de cabeça, vamos fazer o papel do interpretador. Então, entrei aqui no meu código, eu estou aqui na linha 1 do meu código. O que a linha 1 faz?
eu faço duas coisas aí. Eu crio uma variável, porque eu nunca tinha usado essa variável antes, e aí eu uso o operador de atribuição. No Python, isso tudo é automático. Outras linguagens de programação, você precisa criar, você explicitamente precisa criar a variável e depois colocar o valor nela. O Python, ele vai olhar, opa, ele quer guardar alguma coisa na variável número. A variável número existe? Não, não existe. Então, deixa eu criar ela. Então, ele vai pegar aqui um pedacinho da memória dele e vai pôr aqui número. Eu tenho uma variável aqui número. Provavelmente ele vai criar isso num tipo que a gente não viu na aula passada, mas é o tipo nulo. É o null type. É um tipo que não guarda nada. Existe esse tipo de variável no Python. Ele vai criar ela provavelmente como null type, e aí logo de cara ele vai ver, eu quero guardar alguma coisa nessa variável. Qual o tipo do que eu quero guardar nessa variável? Qual o tipo do int? Então deixa eu mudar, ele vai pegar lá na memória dele, deixa eu mudar essa variável. Essa variável aqui vai ser... Não é isso que eu quero fazer. Peguei a caneta errada. Essa variável vai ser um int. Beleza. E aí a última coisa que ele vai fazer é guardar o valor que eu quero nessa variável. Então, número igual a 10. Certo? Linha 2 está vazia, não faço nada. Linha 3. Como que o compilador, o interpretador, resolve essa linha? Que ordem vocês resolveriam essa linha? Que ordem é intuitiva para vocês? O que você faria primeiro? Hã? Tá, mas eu tenho três coisas aí para fazer. Eu tenho uma operação aritmética, eu tenho uma operação relacional e eu tenho que avaliar a condição para ver se eu vou entrar no bloco de código ou não. Qual que eu faço primeiro? O resto. A ordem de prioridades aí é o operador aritmético. Isso é importante para vocês. O operador, ele sempre vai resolver operador aritmético e depois é operador aritmético, operador relacional e operador lógico. Então, ele vai fazer a conta matemática, comparar os números e depois resolver a lógica da expressão. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é número mod 2. Qual o resultado disso? 0. O resto da divisão de número por 2 é 0. Ele guarda isso lá no cantinho dele. Próxima operação que ele vai fazer vai ser o resultado disso igual a 0. Então ele vai pegar aqui 0, que é esse meu resultado aqui, ó. Ele pegou isso aqui, esse 0 é esse 0 aqui. Igual a 0. Esse 0 aqui é este 0 daqui, ó. Tá? Qual é o resultado disso? 0 é igual a 0? Então, true. True. Aí, se verdadeiro, ele vai entrar nesse bloco de código aqui, certo? Então, aqui eu venho para a linha 4. Se tivesse dado falso, eu pulava para a linha 5. Mas como deu verdadeiro, eu venho para a linha 4 e escrevo aqui para o usuário, está aqui a tela do usuário, eu escrevo aqui o número é par. Não vou escrever tudo não. Eu escrevo o número é par. Eu vou executar a linha 5 e a 6? Não. Eu não executo a linha 6, 5 nem a 6. Tá? Vamos executar esse código de novo com outro valor aqui. Deixa eu limpar. Eu vou apagar aqui com a borracha. A gente...
Vamos pegar aqui. E agora esse número aqui, ó. Eu vou pôr 9. Tá? De novo, vamos começar aqui. Eu não apaguei a minha execução, meu marcador da execução. Vamos lá, linha 1. Linha 1 do meu código. Número igual a 9. A mesma coisa, ele instancia a variável, determina o tipo que ele precisa e guarda lá o valor nela. Então, número igual a 9. Linha 2 não tem nada, eu passo para a linha 3. Primeira operação que ele vai realizar, número resto com 2. Eu cortei aqui um pouquinho. Vamos lá. Número resto com 2. Qual o resultado disso? 1. Aí ele pega isso e faz agora a operação, o operador relacional. Ele resolve o operador relacional. 1 igual a 0, verdadeiro ou falso? Falso. Ou inglês false, né? A língua dele não é português, é inglês. Para ele vai ser false e não falso. Quando isso aqui for se falso, eu pulo para o else. Eu pulo a linha 4 e seja quantas linhas tiver ali e pulo para o else. E aí o que eu vou executar? A linha 6, que vai pegar na tela do usuário e vai escrever lá qualquer coisa ímpar. Tá? Isso é importante vocês conseguirem fazer, tá? Vocês saberem executar o código de vocês de cabeça. Isso quer dizer que vocês estão entendendo como que o interpretador pensa. Lembrem sempre, no if, a ordem, a avaliação de uma expressão lógica, ele vai sempre realizar primeiro o operador aritmético, depois o operador relacional, por último o operador lógico. É lógico, seguindo prioridade de parênteses que vocês derem. Se vocês derem prioridade de parênteses, ele vai seguir. Ele não vai seguir se não fizer sentido. Mas tem situações que faz sentido. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, pode não fazer sentido pra gente de lógica, mas faz sentido computacional para o computador. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pôr um parêntese aqui, vamos apagar, deixa eu apagar tudo. Dá um clear aqui. Clear. Se eu pôr um parêntese aqui, ó, pôs um parêntese bem aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Essa operação aí vai dar sempre o mesmo resultado. Que operação que ele faz primeiro aí, quando eu coloquei aquele parêntese? Ele compara o 2 com o 0. Qual vai ser o resultado disso? Falso. O que é... eu descobri onde que ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Esse caso aí ele vai quebrar. Por quê? O falso, quando ele tenta usar o falso na divisão, ele interpreta ele como um inteiro. Ele converte para inteiro. O falso é equivalente a 0 e o verdadeiro é equivalente a 1. Então ele vai quebrar ali porque você está tentando fazer uma divisão por 0. Não importa o número, ele vai quebrar. Então assim, o parêntese serve para você mudar essa lógica. Mas quando você não tem parênteses, ele sempre vai seguir essa ordem. Aritmético, relacional, lógico. Operação matemática, comparação entre números e variáveis e, por último, resolver a expressão lógica. Ô Caio, faltou um parêntese na primeira linha. Você abriu um parêntese do int, abriu um parêntese do input, não fechou. Esse é o seu problema. Indentação. Indentação é fundamental em qualquer código. No Python é indispensável.
Isso aqui é um exemplo de código em C. Por que eu trouxe um exemplo de código em C? Porque o C, ele usa essas chaves aqui, ó. Tá vendo que o if dele, ó, eu tenho um if aqui e eu tenho uma chave aqui dentro, ó. Ó, aqui. Eu tenho uma chave. Vocês viram aqui, ó. Tem uma chave que abre aqui e fecha aqui. Como que o C sabe que eu entrei e saí de um bloco? De um bloco de código. Tipo, eu quero pôr um código dentro do if. Ele sabe por essas chaves. Então você abre a chave, fecha a chave, você diz para ele, ó, dentro desse if é esse código aqui, entre essas duas chaves é o código, é o bloco que está submetido a esse if. Ele usa isso e usa umas outras coisas também. Você tem como ter if sem a chave quando você tem um comando só embaixo. Mas não importa, o que importa é isso. O C, se eu escrever o código desse jeito aqui, ó, ele vai executar. Bonitinho. A indentação no C, em várias outras, eu estou trazendo o C como um exemplo, mas em várias outras linguagens de programação que tem um marcador de início e final de bloco, no C é a chave. O Pascal, que é uma linguagem mais antiga, você tinha end. Você começava if, e aí você colocava um end quando você terminava o if. Hã? Eu não conheço a sintaxe dele, mas normalmente outras linguagens você tem a marcação do final. No Python, por exemplo, o Django eu não conheço, mas o Flask você tem end if. Você começa o ISC nos templates do Flask e você termina com end if. MATLAB tem o end if também. O C, a chave, então várias linguagens têm vários marcadores de bloco. Se a gente voltar aqui no nosso código de Python, a gente não tem marcador de bloco aí. Como que o Python sabe que você entrou e saiu de um bloco? Níveis de indentação. Como se deve fazer a indentação? Recomendações. A indentação, qualquer recuo que você der da linha de cima para a linha de baixo, o Python interpreta como você entrou num bloco subordinado à linha de cima. Então, aquela linha de cima tem que ser um comando que faça sentido, ter um bloco subordinado a ela, tem que ser um if ou uma estrutura de repetição, que a gente vai ver na próxima aula. E aquele bloco tem que ter sempre o mesmo, todos os comandos dentro daquele bloco tem que ter o mesmo recuo. Então, se eu tenho 3 linhas lá, as 3 linhas têm que estar recuadas ao mesmo tanto. Senão o Python dá erro. Ele vai dar um erro de indentação inválida. Recomendações. A PEP8 é um guia de estilo do Python. O que é uma guia de estilo? É um documento enorme que diz como você deve escrever seu código para ele ficar bonitinho e as outras pessoas entenderem. Então, a PEP8 é a guia de estilo mais utilizada para o Python. A PEP8 fala, você deve usar espaços no lugar do tab e você deve usar 4 espaços para cada nível de indentação. Voltando aqui no meu código, vocês olharem aqui, ó. Vocês olharem aqui, ó, eu tenho... Vamos pegar aqui comparado com F. Outra coisa, toda vez que vocês estão editando o código, se vocês usarem um editor próprio para programação, ele usa uma fonte. A letra que ele usa uma fonte especial chamada monoespaçada. O que é uma fonte O que é uma fonte monoespaçada? Todo caractere vai ter exatamente a mesma largura. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá alinhadinho, ó. O U, o P, o 2 pontos e o P, ó, eles estão alinhadinhos. Essa é a 5ª coluna do seu código. Se a gente ver aqui, ó, o print, eu recuei. Vamos usar o else aqui de referência, para ver quanto que eu recuei.
Um caractere no E, um caractere no L, um caractere no S, um caractere no E. Então, 4 caracteres e ele ficou alinhado com 2 pontos. Então, eu usei a recomendação do lado da PEP 8. 4 espaços. A maioria dos editores de textos voltados à programação já colocam espaço no lugar da tabulação. Vamos testar aqui. Eu vou apagar isso aqui e escrever de novo. Ó. Eu vou apertar Enter. Ele já fez para mim, ó. Bonitinho, ele já recuou para mim. Vamos dizer que ele não tinha recuado. Vamos recuar na mão. Eu vou apertar o Tab, eu não vou apertar os espaços, eu vou apertar o Tab. Recuou o tanto que eu quero. Como que eu garanto que esse meu editor está usando espaço no lugar de Tab? Eu volto aqui, ó. Se eu precisar vou apertar 4 vezes e voltar para chegar no início da linha, eu sei que ele usou espaço. Deixa eu ver se eu consigo forçar um Tab nele aí. Se eu fizer assim, ó. Não. Vamos pôr aqui no... Tá, vamos apagar aqui. Eu coloquei um Tab. Ó o que acontece quando eu uso o Tab, ó. Se eu voltar, eu volto de uma vez. Por que não se deve usar o Tab? Toda vez que você apertar Tab e você apertar voltar e ver que ele voltou de uma vez, passe a usar pôr os espaços na mão. Por quê? Isso aqui, cada editor que você abrir, ele vai mostrar esse Tab de um tamanho diferente aqui. Isso aqui não tem padrão para mostrar ele. Você pode abrir aqui ele está mostrando bonitinho o equivalente a 4 espaços. Mas você pode abrir num outro editor que coloque 8 espaços. Pode abrir num editor que coloque 2 só. Então, crie esse hábito. E tem uma outra questão. Aqui ele já voltou. Eu criei de novo, ele já colocou como espaço. A maioria dos editores, ele consegue perceber o que você está usando. Então, se você usar 4 espaços no primeiro, ele vai passar a usar 4 espaços daí para frente. O Jupyter, eu acho que ele, por padrão, o primeiro que você coloca, ele sempre vai por 4 espaços. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu estou com internet. Tô. Ou não tô? Tô. Vamos pôr isso numa nova janela. Vamos aqui no Colab e criar um notebook novo. Eu quero ver como que o Colab se comporta, que é o que vocês estão usando. Então vamos lá. If, cão. Ó, o Colab coloca 2. Tá? Então no primeiro que vocês colocarem, coloca mais 2 aqui. Um print vazio aqui. Não quero fazer nenhum código que faça sentido não, só quero testar. Ele colocou 2 também. Então crie esse hábito de sempre dar 2 espaços a mais. Talvez ele tenha configuração aqui de como... Eu vou dar uma olhada se ele tiver configuração de como... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Olhem aí. Clica aqui nessa engrenagemzinha aqui e vai ter o tamanho da indentação. Vocês podem passar para 4. Isso vai variar de editor para editor. Salvar. Agora se eu colocar aqui, ó, ele já colocou 4, que é o que a gente quer. Então mudem, criem esse hábito de mudar essa configuração aí para criar o hábito de usar 4. Tá errado o código com 2? Tá não. Tá? Mas eu prefiro que vocês mandem com 4. Aí é aquela coisa que eu falei, na aula passada eu falei de coisas que são padrões, convenções. Isso é uma convenção e essa é uma que eu quero que vocês sigam. 4 espaços para indentação. Mas o código der errado se der 2 espaços? Não, ele vai executar do mesmo jeito. A gente pode até testar aqui, ó. O mesmo código aqui, ó.
print. Não, e aí vamos tirar aqui, ó. Tira 2 daqui. Tira 2 daqui. Vamos por S. Aí, executa normal. O Python aceita. O Python, a única coisa que você não pode fazer é, vamos supor que além de imprimir, eu quisesse imprimir uma outra coisa. Eu queria imprimir aqui também. Você pode dirigir. Isso aqui está errado. Porque eu oscilei ali minha indentação. Se eu oscilar por um espaço, ele vai dar erro. Se eu pôr um espaço aqui, ó, tá vendo que o editor já até marcou ali para mim, ó, que tá errado? O Colab eu acho que ele não faz isso. Mas tem alguns editores que já revisam seu código por esse tipo. Mesma coisa se eu pôr um a menos. Que não pode variar a indentação. E nem misturar tab com espaço. Tipo, se eu colocar aqui 4 espaços e colar um tab aqui, ele já achou que eu estou usando... Eu só salvar isso aqui. 3, salva. Pronto, beleza. Eu coloquei um tab aqui, ó. Olha só, eu movo o cursor, ele pula direto de um para o outro. E eu coloquei, aqui tá espaço. Tá vendo que tá dando erro? Se eu misturar os dois, ele dá erro. Mesmo que o meu editor renderize tudo bonitinho, o Python não aceita. O uso inconsistente de tab em space na indentação. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Você começou de um jeito, seu código inteiro tem que ser daquele jeito. Se eu variar aqui, ó, se eu pôr um espaço a mais, ele dá um unexpected indent. Ele recebeu uma indentação aqui, ele interpreta, ó, como eu aumentei a quantidade de espaço aqui, ele interpreta que eu marquei isso aqui como um subbloco. Só que ele está reclamando que ele não espera um subbloco ali. Eu não tenho um if em cima, alguma coisa que justifique eu ter um subbloco. Então ele dá esse erro, indentação inesperada. Então tomem muito cuidado com a indentação. Eu estou gastando bastante tempo porque é um assunto bem importante, principalmente no Python. É importante para a vida de vocês como programador, seja qual for a linguagem, com código bem indentado é muito mais fácil de ler. E no Python é indispensável. Vamos para o intervalo, na volta a gente vai para a prática. Pessoal, a gente volta 4h30, tá? 4h30, pessoal que está online.